Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Levantamento do IBGE aponta que o PIB brasileiro cresceu 0,9% no terceiro trimestre e acumula uma alta de 3,3% no ano. A taxa positiva registrada entre os meses de julho e agosto foi puxada principalmente pelo serviço das indústrias e que compensaram a queda na agropecuária. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Conforme os números, o crescimento no terceiro trimestre deste ano em relação aos 3 meses anteriores foi de 0,9%. Em valores correntes foram gerados 3 milhões de reais. O saldo vem depois da atividade econômica brasileira crescer 1,4% no segundo trimestre. Esse é o 13º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. A última vez que o PIB registrou uma queda foi no segundo trimestre, ante o primeiro de 2021, quando recuou 0,6%. No acumulado do ano, a soma de bens e serviços finais produzidos no Brasil aumentou 3,3%. Já em relação ao terceiro trimestre de 2023, o indicador cresceu 4%. No setor de serviços, que teve o melhor desempenho no trimestre avaliado, cresceram as atividades de informação e comunicação, outras atividades de serviço, atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, atividades imobiliárias e também comércio. Pedroso? Vamos lá, você escuta essa notícia no seu carro e fala, nossa, que boa notícia, o PIB brasileiro está crescendo. Com certeza aquele teu amigo mais de centro-esquerda, ou que tem uma visão muito positiva, um otimista, mandou essa notícia e falou para você, olha como as coisas estão boas. Mas você se lembra que quando você vai no mercado, quando você vai no posto de gasolina, ou quando você vai em qualquer outra situação, você não tem essa sensação de melhora econômica. E eu te explico por que os números anunciados pelos economistas, anunciados pelo IBGE, ou então pelo governo federal, eles não se traduzem numa sensação de bem-estar. Por alguns motivos. O primeiro deles é o seguinte, esse crescimento do Brasil não é um crescimento como de uma forma saudável por um ganho de produtividade. Olha, a economia ela melhorou a eficiência, está crescendo porque a indústria, porque as pessoas estão ali dentro de um ambiente saudável. Não, nós estamos crescendo por dois motivos principalmente. O primeiro deles, por uma série de estímulos fiscais do governo, ou seja, o governo está gastando mais, está transferindo mais renda através de benefício social, tem a questão do aumento nominal do imposto do salário mínimo, que impacta diretamente o ganho dos aposentados, e tudo isso fez com que as famílias aumentassem o consumo. Aumentando a demanda, aumentando o consumo, a indústria está fornecendo mais. Só que o que acontece? Esse crescimento estimulado pelo governo, ele não é saudável, ele não é um crescimento real, porque ele é baseado principalmente em endividamento e aumento de carga tributária. Por isso que a gente está vendo a inflação também pegando. Então, quando você olha e confronta os dados de crescimento, Mark, com os dados de inflação, você vai perceber que o saldo líquido ali é muito pequeno. E daí quando você traz um outro dado, que é a comparação do nosso PIB, se você dolarizar os valores, aí você tem inclusive uma tristeza. Você vai olhar que o Brasil, que se encontrava na 9ª posição no PIB mundial, quando dolarizado, caiu para a 10ª posição. Por quê? Porque por mais que pareça que a economia está crescendo, infelizmente o nosso dinheiro compra menos, a nossa capacidade produtiva é menor, ou seja, parece aquele amigo que toma anabolizante para parecer que é maior. Mas você sabe que, muitas vezes, de forma equivocada, tomando esse tipo de medicamento, o sujeito parece maior, mas o funcionamento físico não está saudável. Ou seja, Mark, parte desse nosso crescimento não é crescimento, é inchaço. E infelizmente nós vamos pagar a conta logo mais adiante. Pagamos agora com inflação, mas a situação, pelo visto, tende a piorar. Olha, o que comprova o que o Pedroso falou foi uma declaração na semana passada do Rubens Ometo. Rubens Ometo, para quem não sabe, é o presidente do Grupo Cosan, que tem ali atuação no setor de combustíveis, de gás natural, de mineração, vários setores, logística, arromba do Grupo Cosan. Então, vários setores da economia importantíssimos tem ali a presença do Grupo Cosan, que é uma das maiores empresas do país. Sabe o que ele falou? Pro Galípolo, em um encontro do Grupo Esfera, na cara dele, olha, nós estamos ferrados. E perdão pela palavra aqui, mas foi o termo que um dos maiores empresários do Brasil usou, ele ainda brinca, usando meu bom francês, estamos ferrados, criticando principalmente o governo por essa falta de visão. E o que mais preocupa o Ometo é o seguinte: o governo está errando e não está percebendo que está errando. Insiste no erro, não reduz gastos, não quer resolver de fato o déficit fiscal.
e vai tocando a vida. Agora inventou um pacote meia boca, que não resolve nada, e a gente fica esperando qual vai ser a próxima atrapalhada, né? Nesse evento, até o Galípolo falou que o Banco Central vai se manter independente, mas pera lá, isso já diz a lei, ele precisa fazer mais do que isso. O Banco Central, Pedro, tem que parar de achar que só acelera ou breca a economia. Não, ele pode mudar a direção. É como o motorista de um carro. Você está indo para o caminho errado, vira à direita, vira à esquerda, pega outro rumo. E não podemos ficar assistindo a tudo isso. Então, essa notícia que a manchete pela imprensa mais à esquerda, inclusive vende como positiva, precisa ser explicada. E o mercado está muito preocupado com o que está acontecendo, viu, Pedroso? Os empresários muito preocupados com o futuro. E eles têm que estar. Porque é o seguinte, todo mundo sabe que um crescimento construído de maneira artificial, ele tem um nome. É bolha. O que a gente está vivendo, numa certa medida, é bolha. Porque o governo está criando essas condições e está rezando, Mark, para que esse artificialismo chegue até 2026. Mas todos nós vamos pagar a conta. A previsão já agora, na reunião de dezembro do Banco Central, é que a taxa Selic vai para 1%, daí o serviço da dívida aumenta. Enfim, quando você pega os dados desagregados de inflação, você percebe que o preço dos alimentos já está beirando os 2 dígitos de aumento. Ou seja, tudo aquilo que nós, pessoas comuns, sentimos quando vamos no mercado. E é aquilo, os industriais, como o Rubens Ometo sabe, é o seguinte, daqui a pouco, sem dinheiro, sem esse estímulo ficcional no crédito, as pessoas vão começar a não pagar as suas contas. Daí, amigo, daí vem o calote, vem a baixa circulação, enfim, aí é bolha história.